Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nessa noite de terça-feira reunidos para aprendermos da palavra de nosso Senhor Jesus. É a oportunidade em que nós temos, enquanto comunidade do reino, de mergulharmos no texto bíblico e aprendermos da palavra de Deus. A proposta dessa noite é que nós estudemos a palavra de Deus na perspectiva que traz a nossa revista de escola bíblica, que nós já deveríamos ter iniciado e de fato nós iniciamos há uma quinzena atrás, dando início ao nosso estudo bíblico com a primeira lição, tendo como título os 3 aspectos distintos da lei. Hoje nós iremos estudar a lição de número 2, que tem como título a lei de Deus e o amor de Deus. E para o nosso deleite espiritual, eu convidei nosso amigo, irmão em Cristo, o Erasmo, para que nós possamos então dialogarmos e assim contribuirmos para a edificação da vossa fé. Quero cumprimentar já nosso querido irmão Erasmo. Erasmo, é assim, Erasmo. Graça e paz, querido, tudo bem? Amém, graça e paz a todos. Vai tudo bem, é um privilégio poder servir aos irmãos com essa lição preciosa, e estaremos aqui discorrendo sobre assuntos preciosos para a nossa edificação. Bem, pegue a sua Bíblia, vamos estudá-la agora nessa temática sobremodo importante, sobremodo interessante e que vai contribuir de forma significativa para a edificação da nossa fé. Como vocês, nossos queridos irmãos, membros aqui da nossa comunidade, a MEPB em Cidade Oeste, já devem ter percebido, nós estamos no nosso templo, o templo da MEPB Cidade Oeste, a Rua 20, número 176. E imagino que está dando aquele gostinho, saudosista, de saudade do nosso tempo, mas em breve nós estaremos juntos para celebrarmos o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, Erasmo? Fazer uma oração, afinal de contas, nós ainda somos crentes, e nos resta essa dignidade pela graça de Deus, pois fomos alcançados, acolhidos pela graça de nosso Deus revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, reúna-se aí com seus filhos, com sua esposa, reúna-se com sua família e oremos nesta noite em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nós estamos em Tua doce presença por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, ó Deus, assim te aprove no beneplácito de Tua soberana vontade, nos redimir em Cristo, nos unir a Cristo, para sermos um com Ele e assim desfrutarmos de todas as benesses, de todas as bênçãos de Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, pois cremos na tua mão graciosa já operando em nossas vidas, e o teu doce Espírito que habita em nós nos anima, nos renova e nos guia em toda a verdade.
E é em nome de Jesus que nós te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento. Nós aqui na transmissão e vocês aí em casa, ó Deus, que agora sejamos iluminados em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, é importante, amados irmãos, nós trazermos à tona nessa noite uma questão importante para nós discernirmos a relevância da lição de hoje. Muitas das vezes, né, Erasmo, nós temos percebido no meio evangélico, é óbvio, com exceções, uma dicotomia entre a lei de Deus e o amor de Deus, como se ambos fossem elementos que não se conciliam, né? Como se houvesse uma antítese, uma distinção entre a lei de Deus e o amor de Deus. Qual é a tua impressão acerca dessa questão, Erasmo? O que a gente deve ter em mente é que tem coisas nas Escrituras, né, ensinos, que estão intimamente ligados e que foi Deus que fez essa união e que nós não devemos jamais separar o que Deus uniu. E uma dessas coisas é exatamente a lei e o amor. São esses dois princípios revelados na palavra de Deus que estão intimamente ligados e que não há dicotomia, não há como separar, porque elas estão intimamente ligadas. Então, a gente percebe isso ao lermos vários textos da Escritura em que a gente vai aqui fazer a leitura posteriormente, né? Mas o que a gente percebe logo a princípio é que a lei e o amor são esse tipo de coisa que Deus uniu. São parceiros inseparáveis. São elementos, né, que não se separam. Pelo contrário, há uma continuidade, né, e uma relação íntima entre a lei de Deus e o amor de Deus. A lei de Deus e a sua relevância, quando nós falamos aqui de a lei de Deus, é importante que nós nos lembremos da lição de número 1, de como a Bíblia fala da lei de Deus dentro de uma perspectiva muito múltipla. E, portanto, nós devemos entender, a partir de então, que nós nos referimos especificamente à lei moral de Deus, o que compreende aos 10 mandamentos revelados em Êxodo capítulo 20. E há um incidente nas Escrituras Sagradas, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito Redentor, nos ensina a relação que há entre a lei e o amor. Jesus ensina no relato de Mateus capítulo 22, do verso 34 ao verso 40, que eu convido você a ler conosco nesta noite. Diz assim o texto bíblico: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Podemos inferir com isso que tudo o que se precisa de fato é só amor, porque o que se percebe é que todas as heresias, né, e seitas fazem tremular essa palavra amor, como se fosse uma bandeira de virtude, e é a palavra favorita deles, mas jamais as seitas, né, e elas ligam essa palavra amor com a lei de Deus, porque muitas vezes faz-se esse divórcio. Exatamente. Portanto, divorciam, né, esses 2 elementos, a lei de Deus e o amor de Deus. Amor de Deus. A gente percebe isso em muitas seitas. E uma situação interessante, né, dentro de um contexto histórico, o movimento hippie dos anos 60 também proclamou essa palavra, pintando-a em automóveis, em paredes, em cartazes, fazendo disso um estilo de vida. Isso, fazendo exatamente. E a palavra, né, a palavra célebre, ou seja, a máxima deles, era paz e amor. Que até hoje a gente costuma falar. Então, essa era a frase célebre deles. As pessoas motivadas pelo genuíno amor certamente não são, né, anárquicas. Elas não fazem esse divórcio. Elas amam o padrão moral e ético que Cristo amou e obedeceu. Se Cristo amou esse padrão moral, obedeceu, nós também da mesma maneira. Não devemos fazer essa separação. E por outro lado, não nos surpreende, meus irmãos, com essa ignorância perigosa e destrutiva, quando a encontramos nas seitas. Sim. Entre os liberais e os agnósticos, fazendo esse divórcio entre lei e amor. Por outro lado, nós, como povo de Deus, como cristão e que ama a palavra de Deus, a gente deve manter essas 2 coisas unidas e nos esforçar para mantê-las. Amém. Para mantê-las unidas. Então, mas o que se percebe é que quando pregadores que creem na palavra de Deus estipula, né, como o próprio pastor Ney Wagner falou no começo, essa antítese falsa entre a lei e o amor, deveríamos ficar assustados com esse tipo de coisa, porque a Bíblia não nos permite fazer esse divórcio, fazer essa separação. Devemos ter o devido cuidado quando a gente estiver ouvindo alguém falando sobre o assunto e que faz essa separação entre lei e o amor de Deus, sendo que elas estão intimamente ligadas e casadas. É interessante essa questão que nós devemos, como crentes em Cristo Jesus, mantermos unidas, né, a lei de Deus e o amor de Deus como elementos, como verdades inseparáveis, indivorciáveis. Martinho Lutero, o reformador do século XVI, ele disse: ame a Deus e faça o que te parecer melhor. Ora, o que Martinho Lutero tinha em mente quando esta frase célebre atribuída a ele, quando ele pronunciou esta frase? Certamente, meus queridos irmãos, o que o reformador alemão gostaria ou desejou comunicar é que quando o crente ama verdadeiramente a Deus, fará aquilo que agrada a Deus. Portanto, o crente que ama a Deus, o cristão que está imergido no amor de Deus, ele fará de tudo, né? Ele empregará
todos os esforços no decorrer da sua experiência cristã para agradar o Deus que o amou e o resgatou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, deixar de enxergar esse relacionamento impossível de ser mudado tem levado muitas pessoas ao erro e a heresias e a naufrágios espirituais. E são incontáveis os casos. Portanto, meus irmãos, a lei e o amor não são conceitos conflitantes. Eles não se conflitam. Certamente. Não são opostos. Pelo contrário, existe uma conexão imutável. A fim de mostrar a conexão imutável entre lei e o amor, repare como o amor está inserido nos 10 mandamentos, no seguinte ensinamento do apóstolo Paulo, no capítulo 13, do verso 8 ao 10, onde ele diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Perceba já o ensino do apóstolo Paulo aqui, que Sim. ele liga, tanto o amor quanto a lei. Pois por isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, a gente já percebe com o ensino do apóstolo Paulo aqui, que essas duas estão em conexão, a lei e o amor estão casadas, e não devemos fazer jamais essa dissociação. Erasmo, nós dissemos há pouco, e conversando com o nosso querido irmão e irmã, que o crente alcançado pelo amor de Deus, ele anseia agradar a Deus, ele anseia se submeter à vontade de Deus. E onde é que Deus revela a sua vontade? Ora, nós ansiamos nos submeter à vontade de Deus, nós desejamos agradar a Deus. E onde Deus revelou a sua vontade? Deus revelou a sua vontade, conforme as Escrituras, nos seus mandamentos. Nos mandamentos de Deus que nós encontramos a vontade dele revelada a nós. Então a vontade de Deus, ela não está oculta. Tem pessoas que ficam querendo saber a vontade de Deus através de experiências místicas, muitas delas até absurdas. Nós não precisamos ir a um alto de um monte para saber a vontade de Deus. A vontade de Deus foi revelada a nós por meio dos seus mandamentos. É em seus mandamentos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está revelada à igreja. E estes mandamentos são uma expressão do amor de Deus. Os mandamentos são uma expressão do amor de Deus. Nós vamos ver hoje essa perspectiva em quatro tópicos, tá certo? Nós vamos falar sobre essa relação em 4 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a lei consiste no amor. O segundo tópico, nós vamos falar o amor consiste em obedecer à lei. O terceiro tópico, nós estaremos ressaltando que a lei consiste em amar a Deus. E por último, nós estaremos enfatizando que a lei consiste em amar o próximo. E no âmbito do primeiro tópico, Erasmo, nós vamos entender, a partir da própria Escritura Sagrada, como Deus tem nos abençoado
tem nos concedido dadivosamente dos seus mandamentos, e como estes mandamentos, inclusive, obviamente, a própria lei moral, é uma expressão do amor redentor de Deus, né? O amor redentor de Deus pelo seu povo. Observe conosco, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, principalmente a ênfase no versículo 2, que a Escritura Sagrada assim nos revela. Palavras de nosso Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Interessante, né, Erasmo, que antes dele manifestar a sua vontade, né, a sua vontade ao seu povo, expressa nos 10 mandamentos, ele inicia trazendo à lembrança de Israel o ato redentor divino, onde Deus os libertara da escravidão no Egito. Então veja bem que é o amor redentor de Deus que precede a própria lei moral. E a lei moral em si é a expressão deste amor redentor de Deus pelo seu povo. Outro texto que a gente vê no próprio verso 6 também, né? Onde a misericórdia, onde o amor e a misericórdia estão basicamente unidas no decálogo, como diz no verso 6. E Deus expressa esse amor e misericórdia por seu povo, pois Ele deseja o que é melhor para eles. Eu gosto de ilustrar essa questão da seguinte maneira, pastor. Quando você diz, né, para os seus filhos, não meta o dedo na tomada. Não meta o dedo na tomada. Você nós que temos filhos pequenos, pois aqui é comum. Então, eu tenho um casal de filhos, ele também. Tudo uma bênção. Então, nós não estamos apenas dando leis para que eles obedeçam, mas estamos assim da mesma forma expressando o nosso amor. Antes mesmo de nós, isso em forma de mandamentos, não meta o dedo na tomada, antes desse mandamento para que eles obedeçam, nós estamos expressando automaticamente o amor. Então a gente percebe isso com o texto em que você leu, que essas duas coisas estão ligadas, porque Deus tem Ele tem o prazer de querer fazer o melhor para nós. É isso que a gente deseja para os nossos filhos. Erasmo, é interessante isso que você está falando, usando essa ilustração, e eu me lembrei de um comentário do reverendo Solano Portela, no livro A Lei de Deus Hoje, né? E ele traz à tona uma característica da nossa sociedade, da sociedade odierna, que parece que nós vivemos uma cultura que é proibido proibir, né? É proibido proibir, é proibido dizer não. Mas hoje nós vemos a importância e a relevância de se dizer não para os nossos filhos, né? Porque o não é instrutivo, o não também é uma expressão de amor. E quando nós olhamos para a lei de Deus, principalmente o decálogo, né? A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, quantas vezes nós vamos encontrar esse advérbio de negação? Expressa na lei. No próprio Éden, né? Já no próprio Éden, a gente não comeis, não toqueis. A gente já vê essa expressão, mas antes mesmo desse não, a gente já vê a própria manifestação da graça, da bondade, do amor e misericórdia. Isso nos ensina, nos traz uma reflexão também, né, Erasmo e irmãos, que nós estamos inseridos num evangelicalismo tão superficial e alienado da palavra, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com raras exceções,
mas tão alienado do Evangelho de Cristo, que tem se ensinado para o crente esperar sempre o sim de Deus, né? E de certa forma até tentar manipular a vontade de Deus para que sempre receba o sim de Deus, quando nós percebemos na própria palavra de Deus que o melhor para nós é ouvirmos, atentarmos para o altissonante amor de Deus revelado em seus mandamentos, que expressam nesse advérbio a vontade redentora, amorosa de Deus para conosco. Não. Eu quero ler, Erasmo, você citou Êxodo 26, que nós falávamos de amor e misericórdia, né, que são dádivas divinas, e que são prerrogativas inerentes ao ser divino. E eu quero ler então Êxodo 20, verso 6, diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebam aí a relação inequívoca entre amor, misericórdia e obediência aos mandamentos de nosso Deus. Bem, nós vamos passar agora para o segundo tópico, né? Que é o amor consiste em obedecer a lei. Qual é a definição de amor que nós encontramos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a definição de amor que nós encontramos na palavra de Deus? Ora, o apóstolo São João nos conduz ao entendimento ou ao alcance da resposta a esta pergunta. Na primeira carta do apóstolo do amor, São João, no capítulo 5, versículo 3, ele diz as seguintes palavras: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja só, amados, observem, porque este é o amor de Deus, diz o apóstolo São João, inspirado pelo Espírito Santo. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Um detalhe, Sim. eu vou fazer uma afirmativa aqui, que não é apenas obediência, mas obediência alegre, porque o apóstolo nos diz no verso 3 que os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Tem muita gente, né, que diz assim, é difícil obedecer a Deus, né? É difícil, como se fosse uma coisa enfadonha, né? Pesada, como se fosse um jugo, penosa. A gente gosta muito de ler a carta aos Filipenses e dizemos que é a carta da alegria, né? Nós fazemos a afirmativa que é a carta da alegria. Mas essa obediência aos mandamentos de Deus é uma obediência alegre. Quando a gente vê a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, a gente percebe que há alegria na oração cristã. Sim. No verso 4 de Filipenses, no capítulo 1. Há alegria de que Jesus Cristo seja pregado, no verso 18 do capítulo 1 também. Amém. Há alegria da fé, no verso 25 do capítulo 1. Amém. Há alegria de ver unidos os cristãos, no capítulo 2, no verso 2 de Filipenses. Há alegria do sofrimento por Cristo, no verso 17 do capítulo 2, a alegria do encontro com a pessoa amada, no verso 28 do capítulo 2, a alegria da hospitalidade, no verso 29 do capítulo 2, a
a alegria do homem em Cristo, no capítulo 3, no verso 1, e no capítulo 4, no verso 1, e a alegria daquele que ganhou uma alma para Cristo, ainda no verso 1 do capítulo 4, e a alegria do dom. Portanto, essa obediência aos mandamentos, à lei de Deus, não é uma obediência somente para obedecer, mas é uma obediência alegre, porque a gente entende que os mandamentos de Deus, como revela-nos aqui o apóstolo João, que eles não são penosos, não são pesados. E como o pastor falou, muitos pensam e tem muitas vezes essa ideia de que é difícil, é muito duro, é pesado. O apóstolo nos diz que os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. A síntese de todos esses aspectos que emanam da alegria de estarmos servindo a Cristo e obedecendo os seus mandamentos, está na própria carta aos Filipenses, que o apóstolo São Paulo estava preso em Roma, portanto padecendo, e no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas veja bem, nosso Senhor Jesus sempre sempre nos revelou a inseparabilidade entre a lei e o amor. Jesus não separa a lei de Deus e o amor de Deus. Pelo contrário, ele revela a sua unidade, a sua relação. Vamos ouvir dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, que São João escreveu no Evangelho, capítulo 14, versos 21 e versos 23 e 24. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Tem muita gente que diz que ama a Deus, não é, Erasmo? Aliás, dizer que ama é muito fácil, não é? Amor verbalizado é muito fácil, né? Quantas vezes nós verbalizamos o amor? Mas a Bíblia Sagrada fala-nos de um amor que não fica apenas no campo das ideias, não é um amor apenas conceitual, é um amor demonstrado, revelado, tangível, né? Então, Jesus diz aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Observem, nas próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quem ama ao Senhor, ama os seus mandamentos. Quem ama ao Senhor é habitado pelo Espírito Santo. Este professor, este ajudador glorioso que nos capacita a obedecer os mandamentos de Deus. Porque se o obedecemos, não o obedecemos pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, mas o obedecemos porque este Paráclito divino, gracioso, que vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nos concede a graça para obedecermos a Deus. Me surpreende o fato, né? Me surpreende o fato, com exceção dos seres humanos, tudo na criação obedece a Deus. Sim. Né? Obedece à sua vontade.
No Salmo 148, no verso 8, diz que fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra. A gente percebe, né, que no livro de Jonas, os ventos, as ondas e até mesmo o peixe obedeceu às ordens de Deus, enquanto o profeta insistia em desobedecer. Até mesmo a planta e o verme pequenino ali fizeram o que Deus ordenou, mas o profeta obstinado insistia em fazer as coisas ao seu modo, né? Então, a desobediência à vontade de Deus é trágica, meus irmãos. É trágica, mas a obediência relutante e de má vontade também não é melhor. Porque tem essa outra questão. Eu obedeço, mas obedece de má vontade. Eu obedeço a Deus, mas eu faço de má vontade. Erasmo, você está falando uma coisa muito interessante aí. É aquela história, aquela narrativa que Jesus compartilha com os seus discípulos do pai e os dois filhos. Lembra? Que ele dá ordem sim. a ambos. Aí um diz, eu vou, mas não vai. Aí o outro disse, eu não vou, mas acaba indo e obedecendo ao seu pai, né? Porque tem muitos que expressam uma obediência que ela é uma obediência vazia, né? Superficial. Deus não deseja que lhe obedeçamos, mas também não quer que obedeçamos por medo ou por necessidade. Ou seja, Deus não deseja apenas que obedeçamos a Ele, mas também que fazemos dessa obediência por necessidade ou por qualquer outra coisa. O interessante, ilustrando isso aqui, é o que Paulo escreveu sobre as ofertas, né? E que também se aplica à própria vida, à própria existência, no capítulo 9 de 2 Coríntios, no verso 7, onde ele diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, dentro dessa questão de obediência, você não deve obedecer a Deus, nós não devemos obedecer a Deus da mesma maneira como Paulo aqui está, né, falando sobre um contexto de ofertas. Ele está também, dá para a gente fazer essa aplicabilidade à nossa própria vida, que devemos amar a Deus e obedecer os seus mandamentos com alegria, como a gente tinha acabado de falar, e não por tristeza ou por necessidade. Então, deve ser uma obediência alegre. E qual é o segredo de obedecer com alegria? É reconhecer, meus irmãos, que a obediência é um assunto de família. Servimos a um Pai amoroso e Amém. Ajudamos os irmãos e as irmãs em Cristo. Somos nascidos de Deus, amamos a Deus e aos filhos de Deus e demonstramos esse amor guardando os mandamentos de Deus. Amém. Amar, como o pastor acabou de descrever, não é algo só de palavras. Lembro-me do que eu li recentemente, né, de que uma escritora foi fazer a apresentação de um livro seu para um grande editor, onde o editor pediu para que ela citasse alguma coisa do livro dela falando sobre a ideia de amor, né? E ela começou a descrever sol, as estrelas, as flores, começou a descrever essas coisas. O editor olhou para ela e disse, saia daqui que você não entende nada sobre amor. Por quê? Porque amar não é falar de lua, não é falar das rosas, em tons poéticos. Não é nada disso. É assentar-se ao lado do leito de um enfermo a noite toda, ou fazer, até mesmo se necessário, hora extra, muitas vezes, para poder comprar alimento para os filhos, né, alguma coisa que está faltando na sua casa, porque
o mundo, meus irmãos, precisa desse tipo de amor, amor prático, e não amor poético, Sim. que se revela somente em mostrar sol, as estrelas, as flores, os pássaros. Não, não é esse amor poético que nós precisamos. Nós precisamos de um amor prático. E é interessante, né, porque a palavra de Deus, ela não nos compele a um entendimento ou a percepção de um amor envolto em poesia, né? Embora haja poesia nas Escrituras, né? Mas pelo contrário, muitas das vezes esse amor está relacionado ao drama, né? E ao drama da cruz, né? A agonia da cruz, porque o amor de Deus, ele não ficou apenas em verbalizações vazias, o amor de Deus não ficou apenas em uma concepção, em um conceito, em uma filosofia. Pelo contrário, o amor de Deus tornou-se carne e osso. O amor de Deus se concretizou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e este amor se expressou em todo o seu drama e em toda a sua intensidade na cruz do Calvário. É por isso que o escritor e pastor John Stott, ele escreve dizendo: se queremos uma definição de amor, não necessitamos recorrer ao dicionário, basta-nos olhar para a cruz, porque é em Cristo Jesus que o amor de Deus é demonstrado. É na cruz que o amor de Deus por nós é revelado, é tangibilizado, entrou no tempo e na história para a nossa redenção. Exatamente. Um cristão que de fato experimenta esse amor de Deus, ele aperfeiçoa os caminhos de sua vida e encontra prazer na palavra de Deus. Ele não lê a Bíblia como um livro apenas didático, ainda que tenha, né, esse caráter didático a palavra de Deus. Sim. Mas ele não lê apenas a Bíblia como se fosse um livro didático, mas sim como uma carta de amor, né? E um amor que se manifesta não somente em palavras, Sim, mas em atos, em atitudes. Fato é, e é uma situação interessante, que o capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. Né? E o seu tema é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Em todos os versículos, pelo menos quem já leu o Salmo 119... Foi o primeiro salmo que eu li após a minha conversão. Foi, né? Pois é. Eu já li o Salmo 119, mas só estudando esses dias para essa lição de fato, foi que eu vim perceber, meus irmãos, que com exceção de 2 versículos no Salmo 119, em especial o 122 e o 132, né, o salmista menciona de uma forma ou de outra a palavra de Deus, chamando-a de lei, preceito e mandamento. Né? Ele chama a palavra de Deus de preceito, de lei e de mandamento. O mais interessante, porém, é que o salmista ama a palavra de Deus e gosta de falar ao seu respeito. Quanto ama a tua lei, no verso 97 do Salmo 19. Ele se regozija na lei, no verso 14 do 119. Amém, né? amém. Ele se deleita nessa lei, e é como mel para o seu paladar. Aliás, ele transforma a lei de Deus em cântico. Em cântico. É o salmo da lei. Isso. Esse salmo. Ele diz que os teus decretos são motivo, né, dos meus cânticos Glórias ao nome na casa de Jesus. da minha peregrinação. Imagine, pastor, transformar decretos em cânticos. O que aconteceria se a Orquestra Sinfônica do Brasil pegasse as leis de trânsito e transformasse em um cântico? Né?
Eu acho que ninguém ia dançar. Talvez, talvez. Mas o salmista, ele ama a lei de Deus, ele ama os preceitos, ele Amém, ama os mandamentos aleluia. de Deus e transforma esses mandamentos em cânticos. O terceiro tópico, Erasmo e amigos irmãos, trata de enfatizar que a lei consiste em amar a Deus. E se relaciona muito com aquilo que você estava tratando, trazendo à tona o salmo da lei de Deus, onde o salmista transforma a lei, transforma os mandamentos de Deus em cânticos. Ele salmodia a lei de Deus, ele salmodia os mandamentos de Deus, porque ele tem prazer na lei do Senhor, porque ele tem prazer nos mandamentos de Deus, porque ele ama a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós temos prazer em obedecê-lo, nós temos prazer em amar a sua lei, em amar a sua palavra. E o salmista, no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado é o varão que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, que se deleita na lei do Senhor. Então, o cristão, ele ama o Senhor, e se ele ama o Senhor, ele ama a sua lei, ele ama os seus mandamentos, porque estes são a expressão do amor redentor de Deus para conosco. E ele não vê, o que é interessante é que ele não vê os mandamentos de Deus como algo opressivo. Não. Ele se regozija, ele se alegra, não eram pesados para ele. Assim como o filho que ama o pai obedece de bom grado às suas ordens, também um cristão, cujo amor está sendo aperfeiçoado, ele obedece com alegria aos mandamentos de Deus. Oh, aleluia! Então, à medida que o amor pelo pai torna-se mais maduro, há crescimento e confiança, meus irmãos, e não há mais medo de fazer a sua vontade, Há também honestidade mútua e se perde o medo da rejeição. Quando a gente entende essas coisas, há uma atitude diferente com relação à palavra de Deus. Ela é a expressão do amor de Deus e existe prazer em obedecê-la por completo. Como diz o próprio João, não são pesados seus mandamentos. Jesus, no texto que nós lemos no início do nosso bate-papo e do nosso estudo bíblico, Jesus expressa, capítulo 22 do Evangelho que Mateus escreveu, o verso 37, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o contexto em que Jesus diz isso, ele cita, ele de certa forma cita o Shema, que era o credo fundamental, o credo essencial do judaísmo. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma. Eu também acabei citando Marcos capítulo 12 e o versículo 29, que é o texto correlato de Mateus capítulo 22. E nesse texto especificamente, Jesus nos instrui, Erasmo, qual deve ser a intensidade desse amor para com Deus, este amor do cristão para com Deus. É um amor que envolve tudo aquilo que constitui a nossa humanidade, Marcos, por exemplo, ao citar essa passagem, que é o texto correlato, Marcos 12, 29, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. É o homem
o entendimento é o homem no seu aspecto cognitivo, coração, o homem no seu aspecto emocional, forças, o homem no seu aspecto físico, e alma, o homem no seu aspecto espiritual. Então envolve a sua totalidade. A inteireza do homem integral. Isso, o homem integral, o homem por inteiro. Não é? Aquele adágio popular que diz: olha, Deus quer só o teu coração. Tem esse adágio, né, irmão? Vocês já ouviram esse provérbio muito comum, né, no cotidiano, que as pessoas vulgarmente, sem entendimento das Escrituras, dizem: Deus quer o teu coração. Não, Deus quer nos por inteiro. Deus deseja que o amemos por completo. Tudo aquilo que constitui a nossa humanidade deve estar devotada ao Senhor. Mas como esse amor deve ser demonstrado? Então, este amor por Deus, ele deve ser demonstrado. Tem uma passagem que Paulo muito nos instrui sobre isso. Paulo, o apóstolo da graça. Primeira carta dele aos Coríntios, Erasmo, capítulo 13. Tu pode citar esse texto aí, está com a Bíblia aí? 1 Coríntios, capítulo 13. Enquanto você também procura aí na sua casa esse texto. Como nós devemos demonstrar este amor, o amor a Deus? A partir do verso 4? Pode ser. Pode ler até a partir do verso 1. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Isso é interessante, né, Eras? Porque pode haver atos de bondade sem ser impulsionadas por um genuíno amor. Podem ser atos de bondade, mas que sejam motivadas por egoísmo, por vanglória. Não é? Porque, irmãos, Jesus fala-nos, né, da implicitude da lei. A lei não se baseia apenas em mandamentos que se expressam na externalidade, nas aparências. Mas Jesus nos ensina que a lei tem implicações intimistas, implicações internas, no íntimo do meu ser. Então, tudo aquilo que eu faço, eu devo fazer motivado por um amor que transcende a superficialidade, mas que está arraigado, né, em um coração que foi transformado pelo poder do Evangelho e que entende que agora está mergulhado em Deus, no amor de Deus, e que este amor de Deus por mim e em mim transborda em amor a Ele, que é evidenciado e demonstrado no meu amor para com o próximo. Interessante é que amar a Deus não é ter bons pensamentos acerca de Deus. Exatamente. É uma outra situação interessante, porque as pessoas pensam que amar a Deus também é ter bons pensamentos acerca de Deus. Não penso mal de Deus e tal, essas coisas. Nada disso, pois o verdadeiro amor, meus irmãos, envolve não apenas o coração, mas também a vontade. Ou seja, onde há amor, haverá serviço e obediência. Como você ia falando, analisar as motivações por trás daquela ação que estamos tendo, né? Porque
como a gente leu aqui no texto, Paulo descreve uma série de situações que se ele fizesse, mas com motivações erradas, né? Então, sem a motivação do amor, né? Né? O amor genuíno, Então, o amor que procede de Deus. É a razão pela qual devemos amar a Deus com intensidade, é que todo ser humano deve viver, e pelo menos é para ter essa motivação, que é a glória de Deus, como o apóstolo Paulo nos afirma em 1 Coríntios, né, no capítulo 10, no verso 31, que ele afirma que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São Paulo também escreveu aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, Deus não nos amou porque éramos bons. Deus não nos amou porque você era um rostinho bonitinho no meio dos outros, né? Deus nos amou ainda pecadores, irreconciliados, ímpios, fracos, débeis, miseráveis. Mas Ele ainda assim nos amou e revelou este amor em Cristo Jesus, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto tópico do nosso estudo bíblico nessa noite, onde nós já estaremos finalizando, enfatiza que a lei consiste em amar o próximo. Se a lei consiste em amar a Deus, como resultado deste amor a Deus, né, como consequência, nós também devemos expressar este amor a Deus amando o próximo. E assim cumprimos a lei de Deus. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre isso, principalmente, leiamos um texto da carta que ele escreveu aos Gálatas, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 14. Ele diz: porque toda lei se cumpre em um só preceito. Toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lembremos que o texto em que Jesus cita o Shema, né, o credo básico de todo judeu, Só interrompendo, que o Shema, meus irmãos, é o termo hebraico para ouvir. Tem algumas pessoas que Shema, o que é Shema? Shema é o termo hebraico para ouvir, em Deuteronômio capítulo 6, não é isso? E que expressa o credo judaico, né? O credo de Israel. Todo judeu ortodoxo fazia essa confissão, e era algo repetitivo, e o mandamento lá é para que eles também orientassem os filhos a fazer a mesma coisa, e ia passando de geração em geração. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 5, né? Jesus, nesse contexto lá de Mateus 22, quando ele fala amarás a Deus, ele diz também, e o segundo é semelhante ao primeiro. E o texto correlato de Marcos capítulo 12 também, 12, 29. O segundo é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É impossível amar a Deus genuinamente e não amar o próximo. Não há também como você separar o amor a Deus do amor ao próximo, né? Aí você talvez esteja perguntando: e quem é o meu próximo? Né? Aí Jesus responde também, né?
Jesus responde na parábola do bom samaritano. O meu próximo é aquele que está precisando de mim. É aquele que está ao meu alcance, está precisando de mim, necessita de mim. Seja ele um desconhecido, seja ele um conhecido, seja ele amigo, seja ele inimigo. Seja ele que te conduz nos braços, ou seja ele que pise com o calcanhar no teu dedão. Então, temos que amar ao nosso semelhante, porque este é um mandamento divino. Eu quero citar um texto, Erasmo, para os nossos irmãos e amigos, na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4, verso 20 e o verso 21, João escreve: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É a evidência do amor. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. No verso 20, a primeira frase que a gente vê é se alguém disser, né? E cada vez que a gente vê essa expressão, já se sabe, meus irmãos, o que é que vem em seguida. Vem uma advertência sobre o fingimento. Então, porque João sabe da nossa tendência de sermos fingidos e dissimulados muitas vezes. Por isso ele diz, se alguém disser, porque há essa tendência. De fato, a única forma pela qual alguém pode demonstrar que ama a Deus é através de seu amor ao próximo. Mas devemos nos ater na ordem em que aparecem os mandamentos. Primeiro vem o amor a Deus e logo o amor ao próximo. Pois quando amamos verdadeiramente a Deus, o amor ao próximo segue como a sua evidência. E a razão pela qual devemos amar o nosso semelhante está arraigado a um princípio teológico, que é a imago Dei, né? A imagem de Deus no homem. Em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 26 e o versículo 27, devemos amar ao nosso próximo, porque nele, embora que essa imagem não seja plena, seja distorcida, ela seja turva, manchada, turva, mas ainda há resquícios da imagem de Deus no homem, no ser humano, e portanto devemos amá-lo, porque sim, é inerente, é intrínseco, melhor dizendo, é intrínseco à natureza humana a imagem de Deus, a imago Dei, a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo que o homem estando nesse estado de depravado, sendo pecador, a imagem de Deus ainda está neles. Como a gente acabou de descrever e falar, mesmo que manchada, turva, distorcida, a gente deve ter essa ideia em mente, e essa é a razão pela qual o homem é digno de ser amado, porque ele carrega essa imago Dei, essa imagem de Deus. A base do amor para com o próximo se assenta com firmeza sobre o amor para com Deus. Então, o homem ainda carrega essa dignidade de ser amado, porque ele tem a imagem de Deus ainda em si. De fato, é isso que torna o homem, é isso que torna o homem humano, O ser humano é a imagem de Deus em nós. Mas qual é a necessidade desse amor? Qual é a necessidade desse amor? Ou seja, de amar ao próximo, Qual é a necessidade? A razão nós vimos, A razão, a intensidade,
Mas e a necessidade? Né? O texto que Erasmo citou anteriormente nos responde a esta pergunta. Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse texto, essa porção, nos traz 3 lições. Observem, irmãos. A primeira lição é que o amor é uma dívida. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A não ser o amor. Aliás, essa expressão de Paulo é muito comum na carta aos Romanos, porque lá no início da carta aos Romanos, ele fala de uma dívida com o mundo. E essa dívida é de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, mais uma vez, ele está falando de dívida aqui. A dívida de amar o próximo. Né? A dívida de amar o próximo. Segunda lição, que o amor é o cumprimento da lei. Por isso que lei e amor são inseparáveis, porque eu obedeço a lei, eu cumpro a lei, amando a Deus e amando o meu próximo. E a terceira lição é: o amor não prejudica o próximo. Ora, se não prejudica o próximo, como Paulo diz, o amor não faz mal ao próximo. Se não prejudica o próximo, quanto mais a você e eu, não é? O amor faz bem. O amor é remédio da graça de Deus para nós. É o antídoto contra o rancor. É o antídoto contra o ódio. É o antídoto contra doenças psicossomáticas. O amor sara. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos que nós não devemos, de forma alguma, separar a lei de Deus e o amor de Deus, porque ambos se complementam. Erasmo, suas considerações finais para os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo, nos aturando até agora. Enfim, né? Irmãos, uma ótima lição, né? A gente nem mostrou a revista da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Essa é a revista que nós estamos estudando. E quando as coisas normalizarem, venha estudar conosco, né? Sim. E será muito proveitoso aprendermos juntos. Quero aqui agradecer a Deus pelos irmãos terem nos aturado até o presente momento. E nossa oração nessa noite é que Deus venha abençoar a todos nós e nos guardar nesse momento como Ele já tem feito, né? Nos guardar nesse momento de pandemia e de crise que estamos vivendo. Portanto, a gente deve orar, interceder, porque estamos guardados e sendo preservados pelo nosso Deus. Meus queridos, foi muito bom estar convosco nesta noite, mesmo que distantes, por meio da live. Deus muito vos abençoe. Me dirijo principalmente aos membros da MEPB Cidade Oeste. Toda terça-feira, quinta-feira, domingo, nós estamos transmitindo uma live, uma palavra edificadora e instrutiva para o fortalecimento da sua fé nesta caminhada até o céu.